Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, aqui Tânia Galuzzi e comigo para mais um mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Olá, Tânia. Olá, pessoal. Sempre muito bom estar aqui com vocês e vocês conosco. E hoje também temos dois convidados aqui muito especiais, não é, Tânia? É isso aí. Hamilton, ontem a gente estava falando sobre os números do setor e você falou uma frase que ficou na minha cabeça. O setor acordou e está investindo. O que é que você quis dizer com isso? Olha, eu quero dizer o seguinte, baseado em números, porque se nós pegarmos pré-pandemia, depois especialmente na pandemia com a queda de investimentos, né, e olhando esses investimentos, esse nível de investimento em equipamentos na indústria gráfica em 2023, ele chegou quase a $1 bilhão, chegou a 970 milhões de dólares, de acordo com a Comex, né, divulgada pela Abigraf. Esse patamar, pelo que eu vi do primeiro trimestre, ele também deve ser igual ou maior em 2024. Aliás, se a gente anualizar a importação do primeiro trimestre, ele passa de $1 bilhão esse ano, né? E é interessante, eu estava fazendo as contas, esses números correspondem aproximadamente a 4,8% do PIB do setor, que eu estou dizendo, setor gráfico e de conversão junto, né? Que é um percentual indicado pela Fiesp. A Fiesp fez uma divulgação, algumas federações de indústria fizeram essa divulgação no final do ano, né? Dizendo que 4,8% do PIB industrial deveria ser o mínimo de investimento para garantir a recuperação da produtividade da indústria brasileira, se esse patamar for mantido de 7 a 10 anos. Então, por isso que eu digo, a indústria gráfica acordou, mas precisa se manter assim, tá certo? Perfeito, mas a gente sabe, né, Milton, que não basta investir em equipamento, né? As empresas precisam de pessoas, de recursos humanos para operar esses equipamentos que estão cada vez mais sofisticados. E o que a gente tem visto são dois pontos, né? De um lado, as empresas com dificuldade para encontrar mão de obra qualificada para preencher suas vagas, e por outro, a gente tem aquele velho dilema, né, do empresário gráfico que investe principalmente em equipamento e muitas vezes não investe o quanto deveria, não investe nem em tempo, nem em dinheiro, o quanto deveria na formação dos seus funcionários, né? E é justamente dessa contradição que a gente vai falar aqui. A gente vai sim colocar a mão nessa cumbuca. A gente vai discutir essa contradição e vai discutir o fato da baixa atratividade da indústria gráfica em relação aos novos talentos, né? Então, a indústria gráfica tem convivido com essa questão, a indústria gráfica mundial tem convivido com essa questão, e não só aqui, né? No mundo, né? E na Europa e nos Estados Unidos, essa questão é ainda mais profunda, né, Hamilton? Olha, é assim, por exemplo, se você pega os Estados Unidos, por exemplo, a média de idade divulgada há pouco tempo pela Print Impressions da NEPCO, não? A média de idade de trabalhadores do setor gráfico é de 49 anos, sendo 36% deles acima de 55 anos. E a questão da atratividade é forte, daí porque a busca por automação é ainda maior. É verdade. E uma das coisas que podem atrapalhar essa atratividade é justamente o investimento em treinamento, né? A falta de investimento em treinamento e em perspectivas de ascensão na própria profissão. E para colocar a mão nessa cumbuca junto com a gente, como o Hamilton já adiantou, porque nós não somos bobos nem nada, a gente tem dois convidados aqui muito especiais. Lorena Depizol, diretora comercial da Ingrau, uma amiga querida, ouvinte do Ondas, já participou aqui de episódios. Lorena, um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
Eu que agradeço, Tânia e Hamilton, pela oportunidade de novo de estar aqui mostrando um pouquinho do que a gente faz aqui no Espírito Santo para driblar toda essa necessidade de mão de obra que vocês estão falando aí. E para complementar, a Lorena é também presidente em exercício atualmente do Sindicato das Indústrias Gráficas do Espírito Santo, assim como da Bigraf do Espírito Santo, e membro da Federação das Indústrias do Estado. Não é isso, Lorena? Isso, estou assumindo agora também um novo desafio como presidente do Conselho de Micro e Pequena Empresa aqui do Estado, também representando na CNI. Mais uma para ter pouca coisa, uma agenda tranquila, né, Lorena? Tá certo. Essa menina é impressionante. Eu posso permitir me chamar de menina, claro. Porque ela é impressionante. E nós também recebemos o Claudinei Pauda, cofundador e diretor da Reds Brasil e desenvolvedor do portal da empregabilidade digital. Muito bom ter você aqui conosco, Claudinei. Gente, Tânia, Lorena, Milton, é um prazer estar aqui com vocês e uma alegria poder falar um pouquinho desse projeto de empregabilidade digital. Legal. Esse portal ele promete justamente encurtar o caminho entre as empresas e os profissionais em busca de uma colocação. Gente, tem muita coisa boa para ouvir, fica com a gente até o final. Bom, Lorena, vamos começar, bora lá. Como é que você vê, então, esse problema da falta de mão de obra na indústria gráfica? Você vive isso no seu dia a dia? Como é que são as coisas na Ingrau? Como é que estão as coisas aí no Espírito Santo? Primeiro vamos contextualizar, né, Tânia? A Ingrau, ela está sediada num município de 12 mil habitantes, né? A gente está ao lado aqui da indústria da Suzano, de papel e celulose, que fica no município de Aracruz. A empresa foi fundada pelo meu pai, tem 31 anos, e desde o início a gente teve esse desafio de mão de obra justamente por estar a 60 quilômetros da Grande Vitória. Então, na época, ainda existia o Senai de Artes Gráficas aqui no Espírito Santo, ele foi desativado na década de 90, e a gente aprendeu desde cedo a treinar. Né? Então, os impressores que estão com a gente hoje há mais de 20 anos, a gente tem impressores de 28, 29 anos, alguns que estão com a gente, eles iniciaram como menor aprendiz, aprendendo como ajudante de impressão para depois se tornar impressores. Então, a gente tem essa raiz de formar profissionais dentro de casa. Mas o Estado está vivendo uma situação um pouco atípica do resto do país. O IBGE acabou de anunciar, a gente tem a menor taxa de desemprego da região Sudeste, né, a 7ª menor do Brasil, a gente está com 4,5% de desemprego, e isso tudo é gerado pelas grandes indústrias que estão vindo para cá, né? O Espírito Santo está com uma economia totalmente acertada no quesito de governança do governador atual e dos anteriores, e está conseguindo ter essa atratividade. Então, a gente concorre aqui hoje com a empregabilidade de grandes empresas aqui do setor. Entendo que isso aumenta as suas dificuldades, não é, Lorena? Exatamente. Uma empresa menor no meio de gigantes, numa cidade pequena. Gente, vocês vão pescar no rio, pessoal? É complicado, Hamilton. Principalmente, um outro dado, Tânia, que complementa, que é o atual dado do IDEB, que o ensino médio está gerando profissionais que não sabem nem calcular porcentagem. Então, é uma matéria recente também, que no meio dessa concorrência toda de empresas atrás de mão de obra, que o Espírito Santo vive, a gente ainda tem que conseguir entender como que a gente vai capacitar, às vezes, esse funcionário até para escrever um texto, né? Porque é a real situação de alguns profissionais hoje no mercado. Perfeito. Bom, e agora a Lorena vai ter aí uma nova opção para ajudar nessa tarefa de colocação, de encontrar profissionais adequados para as vagas que a indústria gráfica tem. O Claudinei vai explicar um pouco, né, que opção é essa. Então, primeiro eu vou pedir para você, Claudinei, explicar de onde veio essa ideia, como surgiu a ideia do portal de empregabilidade digital e como é que esse portal vai ajudar as equipes de recursos humanos das empresas a conseguir profissionais e os profissionais também a conseguirem boas colocações no mercado.
Olha, eu não sou de RH ou de recrutamento, nunca foi essa a minha área, né? Eu trabalhava na Bobst, trabalhei lá muitos anos, né? Quase 3 décadas. Comecei como técnico, depois fui galgando umas posições e cheguei a gerente de vendas e fui diretor de pós-vendas toda a América do Sul ali, papel, cartão, embalagens flexíveis e papelão. Então não era a minha área, né? Mas em junho de 2015 o grupo Bobst resolveu expandir o faturamento ligado ao pós-vendas, que era o que eu cuidava. Para você aumentar o faturamento pós-vendas, basicamente vender peça e serviço. Para você vender peça e serviço, você precisa de gente. Então existia um plano global, né? Todas as entidades tinham uma meta de aumentar suas equipes, né? E no nosso caso eram mais ou menos umas 10 pessoas, uma coisa assim, né? Tinha um cronograma, o projeto tem começo, meio e fim, né? Então tinha um cronograma de contratação e tinha um budget, né? Não podia explodir o budget. E então, quando veio o projeto, estava tudo certinho, eu sentei com a diretora de RH, né? Está lá até hoje, a Nívia, e fizemos todo um planejamento e ela saiu com a equipe dela lá atrás, né? E aí que eu comecei a ver o que é a vida de um recrutador, né? Fiquei muito próximo dela, porque passava a semana, eu tendo que me reportar a cada 15 dias lá para fora. Por que eu não conseguia achar os profissionais? Eu falava, meu Deus do céu, onde está esse pessoal, né? E aí que eu comecei a perceber quão difícil é buscar gente, né? Porque na Bobst a gente fazia muito como a Lorena faz na Ingrau, pegar a garotada, formar lá dentro. Então a gente via o pessoal crescendo, virando técnico, depois crescendo lá dentro, né, virando suporte. Então de repente eu me vi de contratar um monte de gente e não achava, né? Na época, acho que foi um ano antes, acho que foi em maio de 2014, a Uber veio para o Brasil. Se falava muito em uberização, né? Uma plataforma que elimina o intermediário, conecta direto, no momento que quer, do jeito que quer, com velocidade, qualidade e tal. E aquilo ficou, eu falei, puxa, o que a gente precisava era isso, era um Uber da contratação. Pulando anos de história e muita história, né? 2023 a gente começou já com uma primeira versão do sistema na mão, a gente começou a buscar parceiros. Quem que poderia se interessar por uma plataforma que seja Uber da contratação, né? A gente pensou, olha, as associações empresariais e os sindicatos patronais. Por quê? Porque eles já têm com eles o lado dos contratadores que são as empresas, sem exceção, não importa o mercado, né? E com um pouquinho de estratégia e trabalho, a gente traz o pessoal e a turma se encontra, né? Essa era a ideia. Em 2023 começamos a bater na porta de algumas associações, e você vê como é engraçado, né? Fala em inovação, todo mundo acha lindo e maravilhoso, né? Mas a hora que você fala assim, ó, vamos inovar, vamos sentar aí, né? Vamos... olha, eu diria o seguinte, que foi a hora que eu bati nas portas certas, né? E eu diria que eles, sem falsa modéstia, os grandes heróis desse projeto, né, que a gente acredita que vai dar certo, são essas entidades que foi apresentada a ideia todo mundo tem, tá cheio de ideias boas por aí, né? Mas o que falta é gente que tem essa visão de ver aquilo uma oportunidade de ajudar, né? Ajudar a empresa, ajudar o profissional. E foi a Bigraf, né? A Biflexo, a Biea, a Feigraf e a Biplast. Então, esses 5 que a gente apresentou a ideia, eles gostaram e surgiu esse primeiro portal, né? Então, essa é basicamente a origem. Qual que é a ideia? É bem Uber da contratação, né? É uma forma de uma empresa começar um processo às 8 horas da manhã e ter 2, 3 entrevistas na parte da tarde com candidatos qualificados e a um custo baixo. É assim, 5 candidatos gastar R$490, menos de R$500. Né? Qualquer empresa pequena consegue usar, né? O objetivo é isso, é baixar custo, ganhar qualidade e velocidade. E a inovação, ela não para nas entidades, mas começa, na verdade é só o começo. Estamos começando agora pedindo para que as associadas, e depois a gente vai expandir isso, né, e com outras entidades inclusive, anunciem as suas vagas em redes sociais, que é o que muita gente evita fazer, principalmente aqui, né, não tem volume muito grande de profissionais, porque você dá uma caixa de e-mail e o pessoal lota, né? Vende tudo. Aquilo que você anunciou e 90% é o que você não anunciou. Então, olha,
anuncia suas vagas em redes sociais, só que em vez de você dar uma caixa de e-mail, você dá o link de cadastro. Os interessados se cadastram, você vai usar essa ferramenta que foi feita para ser muito rápida, intuitiva, geolocalização, tem um monte de coisa bacana, e você rapidamente filtra, localiza, convida e entrevista, né? E aqueles 90, vamos dizer que entraram 100, né? Você contrata um, aqueles 99 já estão ali na base para servir de uma opção para outras empresas. Então, nesse universo dessas 5 primeiras entidades, né, são, eu diria, como eu falei, os pioneiros, né, que compraram a ideia, a gente fala de um universo de 20 a 25 mil empresas. Então, se todo mundo fizer isso, a gente enriquece essa base e fica mais fácil para o recrutador. Legal. A gente já volta nisso, mas aí vamos para um outro aspecto que, primeiro, achar o profissional é uma parte da tarefa, tá certo? Agora, a segunda, e bastante complicada também, é reter bons profissionais, tá certo? Especialmente em empresas menores, não é, Lorena? Quer dizer, como é que você resolve isso? Quer dizer, o que entra nessa cesta, além, efetivamente, salário, né? Plano de carreira, ambiente de trabalho, quer dizer, qual a estratégia de vocês, de outras empresas bem-sucedidas que você conhece nesse aspecto, né? Porque algumas empresas pequenas a gente ouve muito dizer, eu não treino porque alguém vem e leva, mas se ele não treina, ele vai ficar com um trabalhador desqualificado. Como reter esse pessoal, Lorena? Ensina isso pra gente. Se tivesse uma receita pronta, eu acho que eu já estava rios de dinheiro, né? Mas é complicado, Hamilton. A questão toda é que a gente, além de todos esses desafios, além de ser considerado uma empresa pequena, né, 40 e poucos funcionários, comparado com os grandes players aqui do estado e do Brasil, a gente tem que parar para entender também essa geração Z que está entrando no mercado de trabalho, né? Então, quando você escuta que a geração Z não pensa em trabalho, é porque a minha filha já não fala o que quer ser quando crescer, né? Ela tem a comparação do vídeo, do TikTok, desses novos cargos de influencer, de creator que está aparecendo hoje, que, querendo ou não, concorrem com a indústria gráfica e com todas as indústrias de transformação consideradas tradicionais do mercado. E entender isso é entender que você precisa abrir uma outra chavinha dentro das empresas, que é aquela parte de acompanhar o funcionário muito mais do que só um bem-estar dentro da empresa, né? Então, a gente acabou de renovar agora o plano de cargos e salários, como você mesmo falou, é uma ferramenta um pouco que essencial do mundo corporativo hoje. Pelo menos na Ingrau e nas maiores gráficas aqui do estado, a gente tem muito mais benefícios do que a convenção pede, né, justamente por essas grandes competições que a gente tem do profissional hoje. Mas o desafio maior do que reter, Hamilton, é encontrar aquela pecinha-chave que a gente vai conseguir treinar e ele vai ficar na empresa e vai ter aquele brilhinho no olho da indústria gráfica, né? Porque se a gente encontra aquela pessoa que se apaixona pelo processo gráfico, é muito mais fácil de você reter, né? Não é só pelo salário que essa geração fica hoje no mercado de trabalho, é pela possibilidade de mudança do que ela vai fazer dentro da empresa e da sociedade que ela está envolvida. Entendi. E a parte de, você falou um pouquinho, né, investimento em treinamento, em capacitação. Você acha que isso ajuda, Lorena? Quer dizer, isso é visto pelo funcionário, sobretudo para esse funcionário mais jovem, isso é visto também como um fator de ascensão profissional e um fator de fazer com que ele permaneça mais na Ingrau ou qualquer outra empresa que invista em treinamento? Na minha visão, sim, Tânia. Como papel aqui do sindicato, a gente está trazendo muito curso online, em parceria com o Senai, com a Abtec, mas também a gente está criando grupos e nós, como gráficos, estamos, junto ao sindicato, estamos levando para o Senai da Indústria Gráfica de São Paulo, justamente porque a gente não tem esses centros de tecnologia mais próximo, né? E isso faz uma diferença muito grande naquele profissional que participa de um curso, ele poder vivenciar e enxergar a tecnologia que você tem, talvez de ponta dentro da sua empresa, mas às vezes ele não valorizava tanto quanto ver que aquilo é
o que está sendo trazido como novo para o mercado, né? Então, você poder propiciar tanto conhecimento quanto essa participação dele nesse mundo fora das quatro paredes da indústria gráfica, eu acho muito importante por estar dando conhecimento. E ele não ficar para trás das novas tecnologias, né? Porque, no final das contas, independente se ele está na Ingrau, se ele está em outras gráficas daqui, o que é importante é ele se manter atualizado para ser um profissional bom e se manter no mercado de trabalho do meio gráfico. Uhum. Bom, e também, né, investimento, treinamento, isso é produtividade, né? Também para o outro lado, para a empresa, isso é produtividade. Agora, você diria que a Ingrau é regra ou exceção? Porque eu, desde que comecei a escrever isso há 30 anos sobre o setor, a gente ouve aquela velha máxima, né? O empresário gráfico investe milhões em equipamento e não investe no treinamento ou negligencia o treinamento dos funcionários. Então, vocês estão investindo hoje, né, como uma dirigente aí do setor, você diria que isso já não é mais verdade? Tânia, de 60 associados que a gente tem aqui no Espírito Santo, foram 8 funcionários nessa turma de curso de impressão para São Paulo. Então, assim, não é a realidade de todos os empresários, talvez não porque não queiram, mas talvez por algumas limitações financeiras ou orçamentárias, tá? Mas, assim, a gente não costuma se comparar muito, pelo menos a Ingrau, ao segmento gráfico. Eu acho que ele tem que ser regra para qualquer empresa que queira desenvolver hoje em dia, né? Porque se a gente esperar um profissional pronto, a gente nunca vai ter a inovação que o Claudinei falou nas indústrias, né? Porque se é o novo, a gente tem que parar para pensar numa solução. Não adianta sentar no problema e tentar só reclamar que não tem o profissional no mercado, que a concorrência está difícil, né? Isso a gente já sabe. O que a gente vai fazer diferente para mudar é que faz a diferença nas indústrias que estão se despontando hoje no mercado. Eu imagino que você tem enfrentado isso também, Claudinei, na Bobst, quer dizer, você enfrentou a dificuldade de achar alguém que acabou te levando até o portal, saindo, tá certo? Mas a retenção de pessoal também deve ter sido uma preocupação sua ao longo do tempo. Não digo você, porque você ficou lá retido bastante tempo. É uma característica da Bobst, pelo né? seu talento. Olha, a rotatividade de emprego no país, a última vez que eu vi, flutuava na casa dos 56%. Setores têm mais, setores têm menos. Comércio é muito alto, porque é o primeiro emprego de muita gente, né? Você volta numa loja, cada vez que você volta lá tem gente diferente atendendo, então muita gente vai ali. Mas é raro quem tem menos de 30%. É difícil, é pontual mesmo, são empresas pontuais que têm 25%. A gente sente mais do lado do pessoal muito especializado, né, o operador de máquina, de impressor, mas a rotatividade é alta e cada vez que mesmo uma pessoa numa área, vamos dizer assim, regular, uma área contábil, cada vez que essa pessoa vai embora, a empresa perde um pouquinho de produtividade, gente. Sabe? Aquela pessoa, ele só estava 3 anos, isso aí tem 10, se ela foi embora tem 10, mas é um que você vai ter que treinar de novo, explicar, sempre afeta. É verdade. Na Bobst, Hamilton, né, você que perguntou, o que a gente via lá é um pouco do que a Lorena também faz, que era muito baseado em pegar a garotada, programa de aprendiz, formava lá dentro, pegava a garotada do Senai, né, e depois escolhia alguns e retia, né. Eu lembro do Dirceu falando sobre isso, Claudinei, desculpa te interromper, eu lembro do Dirceu e do orgulho do Dirceu em falar, né, o Dirceu, né, que foi o CEO da Bobst, hoje o CEO da Bobst é o Eduardo Petroni, e ele se orgulhava muito disso. Agora, Claudinei, vou aproveitar, então, a gente falando dessa questão, para você explicar, dar uma visão geral para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, sobre o portal da empregabilidade digital. Então, como é que ele funciona? Ele já está no ar? Já está no ar desde o dia que nós lançamos, né? A ideia é essa, é nós congregarmos com o apoio e a união de todo mundo, porque
às vezes são dois problemas diferentes, né? Às vezes o profissional não existe, assim, não adianta, na minha região esse profissional não existe. Então é um trabalho, como a Lorena falou, você tem que fazer um trabalho com alguma entidade formadora para trazer. Mas o que eu percebi é que às vezes esse profissional ele até existe, você você só não o achou. Então um dos objetivos é dar abrangência. Então quando a gente convida o pessoal para se cadastrar lá como profissional, né, que busca uma oportunidade, uma das coisas que a gente pergunta é assim, onde você quer trabalhar? A pessoa pode colocar várias cidades, né? Às vezes ele não quer sair da cidade dele. Aonde você está falando de geolocalização mesmo? Exatamente, exatamente. Tá? Então, por exemplo, a primeira busca que a empresa faz encontra o CEP da pessoa, né? Onde que ela está, para saber se vai convidar ou não. Mas se existir um profissional, por exemplo, eu estou aqui em Santo André, na minha terra, aqui no ABC Paulista. Se existir um profissional, eu faço uma busca aqui, não encontrei. De repente tem alguém lá no Belém do Pará que quer trabalhar aqui. Por quê? Família, porque amigo, sua esposa, namorada, não importa. Se ele falar assim, não, eu tenho interesse em trabalhar em Santo André, ele passa a ser visível para o recrutador. Então, um dos objetivos é assim, como é que eu acho qualquer pessoa em qualquer lugar que queira ser encontrada, obviamente, né? Então, essa é uma das preocupações. Posso dar um exemplo? Pode falar. Eu até estava comentando com a Tânia, nossa equipe comercial ela não é totalmente aqui de Biraçu, né? Então, eu tenho 3 profissionais que são de fora do Espírito Santo que trabalham em regime de home office. Então, a gente encontrou por LinkedIn uma geração 40 mais, assim como eu, mas que não queria trabalhar, pegar trânsito, né? Trabalhar fora de casa e são apaixonados por o que fazem, que é o orçamento gráfico. Então, e dá para fazer online, né? Online exato. É perfeitamente possível. Né? A gente adequou equipamento, adequou software, adequou linha telefônica, que agora é ramal digital, justamente para conseguir fazer isso. Então, você integra. Aquelas profissões que não são necessariamente necessárias estar dentro da indústria gráfica, você consegue hoje com a tecnologia trabalhar com esse jeito. Então, é uma da alternativa também para a gente trabalhar com essa escassez de mão de obra. Sim, é uma solução. E você está falando algo importante, né, Claudinei? Essa questão de buscar independente da região, criando essa oportunidade. Uma grande preocupação que a gente teve com esse projeto, e isso começou lá atrás, é poder dar também para as empresas o poder, né, a decisão de buscar profissionais em grupos específicos, né? Então eu posso começar um processo e falar assim, eu vou buscar meu novo colaborador num universo chamado mulheres. Então eu só vou procurar mulheres. Vou aumentar a presença feminina na minha empresa. Aí tem várias opções lá, né? Mas eu não vou fugir para voltar, para não sair desse assunto especificamente. Lá a gente colocou, por exemplo, talentos formari, que são jovens, né? São pessoas que vieram de vulnerabilidade social extrema, mas que passaram pelo programa formário do Instituto IOSP, que é terrível, assim, de 1.000 pessoas eles selecionam 10, né? O programa ele precisa de força, é isso que a gente está trabalhando. Você pega aquelas pessoas que têm vontade de crescer, têm vontade de sair daquela situação terrível, e são formadas dentro de grandes empresas, tem um treinamento, todo tipo de, qualquer coisa, não é especificamente da área gráfica, e a busca por esses profissionais não tem custo, 0. Então, é uma coisa que a gente pode pensar também para buscar profissionais. Tem muita gente que, apesar de ser geração Z, eles buscam uma oportunidade. Então, talvez é a questão de a gente conectar, como que a gente coloca isso no radar das empresas e encontrar esse tipo de profissional. A gente está conversando com o Instituto IOSP para tentar aproximar mais e a gente conectar mais esse pessoal, né? Então, mais uma opção de mão de obra. Então, peraí, deixa eu entender, Claudinei, você citou, então, aí alguns filtros, é isso? Então, a empresa, ela entra e aí ela vai usar esses filtros, é isso? Para poder selecionar, para poder encontrar aquele profissional, e o profissional, quando ele entra, ele coloca as informações dele, tem filtros para ele, eu só estou querendo entender um pouco mais na prática aí o portal. Tem, por exemplo, filtros de idade, você nunca vai chegar lá e falar assim, eu quero alguém com menos de 30 anos, isso não existe.
Mas existe a seguinte opção: eu quero alguém acima de 40, acima de 50, acima de 60. Entendi. Porque, você vê, numa escassez que tem, é possível que tenham pessoas com 60 anos de idade que estão muito bem, diga-se de passagem, né, na faixa dos 60, que você pode contratar, às vezes está precisando de uma oportunidade, tem uma experiência, né? Então, existe a opção, isso a gente pega quando a gente, no cadastro, a gente pede a idade, pede para colocar a idade, porque é nisso que a gente vai buscar, né? Isso não fica evidente assim para você filtrar e tirar, isso aparece só num certo momento, mas já permite a busca. Mas, se a pessoa quer se identificar para uma busca eventual, que não que vai estar no currículo, mas que ela possa ser localizada por ser afrodescendente, por ser comunidade LGBTQIA+, por ser do programa Formare, né, que teve uma origem muito, muito humilde, profissionais com deficiência, assim por diante, indígenas. Então a pessoa fala, eu me considero indígena. Tá bom, a empresa pode dar uma oportunidade para esse tipo de profissional. Ela coloca isso. E pelo que você falou, então vai haver um custo para a empresa e não há custo para o profissional, é isso? Não, o profissional não paga absolutamente nada, a empresa ela convida quantas pessoas ela quiser, é pelo aceite da proposta que ela faz, se a pessoa aceita, ela paga por isso, é um valor menos de R$100. E uma coisa que é legal, profissionais de origem do programa Formare, custo é zero, a empresa não paga absolutamente nada, não tem custo nenhum, e profissionais com deficiência também não tem custo nenhum, pode contratar à vontade. Você acha que a questão do portal e esse modelo pode vir a ser mais atrativo para os jovens talentos? Não estou falando só do Formare, estou falando de forma geral, ou seja, ajudando a mudar a percepção dos jovens sobre a indústria gráfica, à medida que, de repente, pode se colocar os aspectos, não é, Lorena, de tecnologia, porque afinal de contas nós estamos num setor de tecnologia e o pessoal não sabe disso, tá certo? Quer dizer, no sentido de gerar mais atratividades para jovens poderem se agregar a isso, né? Tem essa possibilidade? A Bobst investia muito em tecnologia, né? Eu vi umas coisas assim, cheguei a ver óculos de realidade aumentada, né? Augmented reality, realidade aumentada, para trabalhar na máquina, né? Está sendo usado já está sendo usado. Impressão digital. Então tem muita tecnologia, tem muita. Eu acho que a tecnologia e a inovação é um fator que a gente pode atrair o pessoal. Precisa chegar nesse pessoal e mostrar, olha, esse mercado tem tecnologia, você vai trabalhar... Né? É isso que eu estou dizendo, porque o pessoal desconhece isso, tá certo? Quer dizer, a partir do portal levar essa informação a eles até para gerar mais atratividade, tá certo? A gente, num médio e longo prazo, a gente quer tirar do Big Data, né? A gente começar a extrair informações para tentar mapear melhor onde que certos cargos estão, alguns são mais ou menos óbvios, mas tem muita coisa a gente não sabe exatamente aonde que está faltando e o que a gente precisa fazer. Numa segunda etapa, os dados desse portal a gente vai usar para começar a identificar onde que tem que se fazer algum trabalho mais específico, né, seja visitando escolas para divulgar, ou não importa o que seja, para tentar atrair os jovens para as respectivas profissões que estão em falta. Essa é a ideia. Entendi. E o que você acha, Lorena? O que você acha desse tipo de iniciativa? Parece que você tem um exemplo aí no Espírito Santo para contar para a gente também. A Federação da Indústria aqui no estado lançou também recentemente o Conecta Indústria, que é um portal também de empregabilidade, mas aí aberto a todos os sindicatos aqui, a todas as indústrias do Espírito Santo, que também trabalha muito a inteligência artificial, o algoritmo para encontrar esse player, né, esse funcionário no mercado e conectar a indústria. Mas eu acho a ideia fantástica no sentido que a gente está centralizando num portal, no portal do Claudinei, o profissional da indústria gráfica, da indústria flexográfica. Fala, Claudinei, não do Claudinei. Portal da empregabilidade digital. Portal da empregabilidade digital. Os pioneiros que são eles são os verdadeiros heróis, gente. De verdade. Você está materialmente representando. Exato. Então, a gente vai conseguir juntar um banco de dados de currículo muito forte para o nosso setor, né? Para o setor da flexografia, da indústria gráfica, das
etiquetas e tudo mais. Então, é uma ideia muito bacana que eu enxergo com muito proveito, né, para o segmento como um todo. Mas é a parte do jovem, de trazer para o jovem, Hamilton, é a parte que mais nos preocupa quanto sindicato e quando gestores de empresa, porque é onde está a nossa maior rotatividade hoje, é no acabamento, é no primeiro emprego, é no auxiliar administrativo, são profissões que a ansiedade hoje dessa geração não está deixando com que eles cresçam dentro da empresa, né? Eles estão muito imediatismo, então você acaba não dando tempo de você aprender a sua realmente profissão. Então, eles vão pulando de galinho em galinho e, às vezes, é como se fosse na rede social agora. Todo mundo é expert em tudo, mas, ao mesmo tempo, não é expert em nada. Já chegam se considerando diretores, tá certo? Exato. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Lorena. Você tem experiência na Federação das Indústrias, né? Aqui a gente está falando da indústria de impressão, do universo da impressão, mas essa relação, essa coisa da baixa atratividade da indústria de transformação, você vê isso fora a indústria é isso que eu queria te perguntar. Isso é uma coisa geral da indústria de transformação, geral. A baixa atratividade? Você vê isso assim? É geral, Tânia. Aqui, todos os sindicatos, qualquer reunião que eu participe, a queixa da falta de mão de obra é geral. Eu tenho exemplos da indústria moveleira aqui do estado, trazendo venezuelanos, trazendo pessoas fora do Brasil. Tem exemplos também de indústrias fazendo contratos com o sistema prisional do Estado, então pegando aqueles profissionais de regime semiaberto também como opção de mão de obra. Então, é uma necessidade aqui latente também nos outros setores. Entendi. E essa discussão foi forte, né, Hamilton, lá na Drupa, essa falta de atratividade da indústria, né? A gente viu isso, né? Uma das respostas é a questão da automatização, não só pela questão de produtividade, mas pela falta, efetivamente, de mão de obra. Então, robótica, etc., etc., isso é fundamental. Mas a Lorena tocou num ponto que eu entendo que é absolutamente fundamental para manter esse pessoal, especialmente o mais novo, que é como manter o brilho nos olhos deles. Tá? E aí entra a questão de liderança, não é, Lorena? Como os líderes das empresas, da indústria agora, eles têm que constantemente estar trazendo as pessoas para o seu propósito, para a sua visão, para que elas possam compartilhar disso, tá certo? E se sentir integrante desse processo, não é assim? Tem até um exemplo que eu lembrei, Hamilton, do Sindicato da Informática aqui do estado, que se chama Action. Eles fizeram uma parceria com o IFES, que é o Instituto Federal do Espírito Santo, né, é um instituto técnico, e eles estão dando curso de programação, eles estão dando curso junto do técnico, justamente para formar essa mão de obra, porque eles estão perdendo profissional hoje para o regime home office e para o programador trabalhar lá para os Estados Unidos, lá para a Europa. Né? Então, se a gente ficar com essa preocupação que a gente não vai treinar porque eu vou perder o profissional, na verdade a gente já perdeu de qualquer jeito. Né? Então, é muito importante, e a indústria gráfica, querendo ou não, é uma indústria gráfica digital. Ela está caminhando para os processos de automação. Hoje, o setor comercial da Ingrau é totalmente automatizado. Tem cliente que brinca assim, Lorena, eu nunca vi você mandar tanto e-mail. Eu falei, mas não sou eu que mando. Os robôs estão mandando. A minha carinha aparece em todos. Mas é porque a gente precisa utilizar dessas novas tecnologias para acelerar o que a gente pode, né, com o cenário da baixa mão de obra. Então, o que é mecânico, o que é manual, a gente precisa pensar em como fazer para automatizar, justamente para ter os profissionais pensantes e ter os profissionais que realmente vão fazer diferença dentro da indústria. Entendi. Deixa eu só explorar mais um pouquinho o Claudinei no sentido do portal. Agora, o portal ele está lá, né? É uma estrutura que está lá e que vai depender da adesão das empresas e dos profissionais, não é isso, Claudinei? Existe um grupo de trabalho, né? Tem um representante de cada uma dessas entidades, que é um grupo, o pessoal se uniu mesmo, se encontra de vez em quando. E tem uma pessoa da nossa equipe que dá um apoio em termos de material, né, de
né, um pouco mais de suporte, e a ideia é eles que vão, dentro do seu nicho de mercado, né, divulgar esse portal para atrair o pessoal. E uma coisa que começa nesse segundo semestre é a parceria com as entidades formadoras. A gente vai começar a trabalhar com algumas entidades formadoras, então, faculdade, universidade, escola técnica, cursos profissionalizantes, né? Vamos conversar com o Senai na hora certa, para criar um portal deles, né? Um portal da própria entidade, com a identidade dela. A gente sempre procura preservar a identidade do parceiro, né? Para que eles possam falar, olha, você está se formando, ou você que já se formou com a gente, no nosso portal você pode se cadastrar e você vai estar visível em toda uma certa indústria, né? Você vai estar visível, você pode se cadastrar. Em troca, o que nós vamos oferecer para essas entidades são KPIs de evolução dos seus egressos, né? Vamos ver o que eles querem ver da vida desses egressos, e aí a gente pode puxar pessoas que já se formaram há muito tempo, né? Porque vai estar lá na plataforma. A gente pode começar a dar certos KPIs que ajudem eles, de repente, até trabalhar a grade de formação, né, para melhorar de alguma forma. Então, essa vai ser a nossa contrapartida. E só para terminar o raciocínio, o portal, esse PED que a gente chama, né, Portal de Empregabilidade Digital, ele é o primeiro, mas ele não é o único. Nós já fechamos parcerias, a mesma ideia com outros mercados e outras indústrias. Então, por exemplo, o Sindicato do Comércio já está fazendo um piloto, né? Já começamos a conversar com eles. Fechamos com, por exemplo, o Sindicato dos Panificadores e Confeitarias daqui da região do ABC. E tem outros, não vou me estender demais. Mas qual que é a ideia? O banco de dados de currículos é um só. Então, não importa de onde vem o profissional, se ele veio através de um anúncio de uma grande padaria que precisava de um analista contábil, sei lá o quê. Esse profissional está visível para qualquer empresa. Então, na realidade, o objetivo desse projeto ele é bem maior. A gente quer trazer o máximo de profissionais. Estou conversando com a indústria química, está caminhando muito bem. A gente tentar trazer o máximo de profissionais, porque às vezes tem coisas que são específicas. Indústria gráfica, operador de offset, operador de flexografia é daquela área, não tem muito, mas tem muitas profissões que não faz diferença, né? Área médica, então já vamos começar a conversar com a área médica muito em breve. Então a ideia é trazer o máximo de profissionais de todo tipo numa base só. Ninguém é dono, essa base não tem dono, só serve para a busca das empresas. Perfeito. Então, o que é legal, Tânia, deixa eu só complementar. O que é legal disso tudo é que quando nós, como anunciante, falamos que a gente está precisando de um profissional de acabamento, por exemplo, isso dá respaldo, isso dá informação para aumentar, por exemplo, os cursos de acabamento. Então, é uma dor muito grande nós do sindicato, qual curso trazer? Porque às vezes uma gráfica está precisando, ou será que é o todo, é o mercado que está precisando desses profissionais? Então você começa a formar cursos específicos para aquilo que o mercado realmente está pedindo, e não o que a gente acha que vai ser futuro lá para frente. E também digo a vocês que há plataformas em formação, tanto no Brasil como na América Latina, que vão poder propiciar também cursos adicionais online, além do Senai, porque ele sozinho não consegue fazer isso. Tá? É verdade. Vocês terem em mente. Então, Claudinei, fala, quem está ouvindo e está super curioso, qual que é a URL aí, qual que é o endereço na internet do Portal de Empregabilidade Digital. A gente vai colocar aqui, viu, pessoal? A gente vai colocar no descritivo, vamos colocar inclusive a apresentação do portal, mas já fala aqui no ar como é que encontra o portal. É só lembrar do nome, Portal de Empregabilidade Digital, PED. Esse foi o nome que a própria equipe, né, escolheu. Né, por isso que eu falo, é deles né, o portal. É PED, né, Portal de Empregabilidade Digital, ponto, aí vem o domínio que é empregabilidade digital, né, uma coisa genérica, né, .com.br. Então, ped.empregabilidadedigital.com.br. Exato. Chegando lá, o portal
as imagens, o texto, tudo é deles, é esse grupo de comunicação que se juntou e criou, né? E lá tem toda uma explicação do passo a passo, vai ter uma tela de entrada, é bem simples, é uma homepage que faz uma recepção, apresenta quem são as entidades, qual é o objetivo. Tem uma missão, inclusive. Depois tem a tela das empresas, onde se explica passo a passo como a coisa funciona. E depois tem uma parte toda detalhada lá, que eu falo que ninguém lê, né? Hoje o pessoal não gosta muito de ler, gosta de vídeo. E depois tem a mesma coisa do lado dos profissionais também. Tem o passo a passo simplificado de como o profissional faz parte dessa plataforma. E tem um canal de comunicação, a gente está lá para dar apoio, né? Tem um formuláriozinho lá para a gente dar apoio para o pessoal. Legal, esse é o primeiro portal, esse é o único que está no ar, mas até o final de setembro vão ter outros, né? Mas esse é o específico que foi criado para a indústria gráfica, por quê? Porque dali a gente vai começar a tirar KPIs da indústria gráfica, desse universo, para ajudar o pessoal. Legal. Lorena, você quer completar com alguma coisa, alguma informação, alguma observação? Eu queria só parabenizar tanto as entidades quanto o Claudinei pela iniciativa. Eu acho que o segmento gráfico só tem a crescer com iniciativas como essa. E estou aqui à disposição, Tânia. Quando você e a Milton quiserem, só chamar. A gente sempre te busca. Fica aqui, pode vir todos, aí você já fala muito bem, aí você participa da palpite, ótimo. Bom, pessoal, é isso, espero que a gente tenha ajudado você, que está nos assistindo, nos ouvindo, a refletir um pouco sobre a importância de treinamento, como a Lorena colocou bem, e também, né, que você se sinta curioso e interessado em conhecer essa ferramenta, o portal de empregabilidade digital. Muito obrigada, Lorena, não preciso nem, né, ficar aqui jogando muito confete, mais do que a gente já jogou. Muito obrigada, Claudinei, a conversa foi ótima, obrigada, gente. Muito legal, muito legal. Bom, no momento afago no coração, eu vou mandar um beijão para a Larissa Bonásio, que é gerente comercial da Druck Chemie. Foi a Larissa que sugeriu o tema treinamento. Eu assisti a apresentação do portal digital e aí ela fez essa sugestão de a gente falar sobre treinamento. Aí eu e o Hamilton nós decidimos juntar as duas coisas. Então, Larissa, muito obrigada pela tua dica e pela tua sugestão. E eu vou mandar também um beijo para a Dani Muniz, lá de Bauru, interior de São Paulo, que é uma super fã do Ondas Impressas. Ela é tão fã que ela comprou a camiseta dos militantes da impressão. Sim, pessoal, o Ondas tem uma camiseta dele, tá lá no nosso site, à venda. Então, um super beijo, Dani, obrigada. E é isso. Bom, eu vou mandar também muitos beijos para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. Muito obrigada pela audiência de vocês, ela é fundamental para a gente. Aproveito também, eu quero agradecer muitas pessoas que se manifestaram nos congratulando a nós e a quem participou do episódio anterior sobre a questão da enchente do Rio Grande do Sul, que foi tocante ver efetivamente o que o pessoal passou e ainda está passando em relação a isso. Muito obrigado, pessoal, por todo esse retorno. E não esqueçam de deixar o seu like, as suas estrelas, de recomendar, de compartilhar, de comentar esse episódio. Isso é muito importante. Vai lá, não custa nada. Nós estamos no LinkedIn, no Instagram, no Threads, e dá essa força para o Ondas. Esperamos vocês. É isso aí, gente. Bom, então tem o nosso site, www.ondasimpressas.com.br, o e-mail ondasimpressaspodcast@gmail.com. E pessoal, o Ondas Impressas sempre esteve aberto a mensagens comerciais. Então já pensou você ouvir eu e o Hamilton comentando sobre o seu produto, a sua solução, a sua novidade, a sua campanha, falando sobre ele aqui direto para uma audiência super qualificada? Vem conversar com a gente, pessoal. É isso aí, gente. Tchau. Um grande abraço a todos. Obrigado, Claudinei. Obrigado, Lorena. Beijão para todos. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.